Manuela, se você não tiver, pega aí um caderno, tá? Porque eu vou fazer agora com você a correção da última recuperação, da recuperação semestral, e aí, à medida que eu for fazendo a correção, eu vou fazendo alguns comentários importantes, né, para fazer uma revisão da matéria, certo? Então, nessa primeira aula, a gente vai fazer isso, e aí na segunda eu vou montar um esqueminha para você, tá certo? Das coisas mais importantes desses conteúdos, né? Que vão ser o mesmo, tá? Vanguardas e o apanhador no campo de centeio, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só abrir aqui. Então, vamos lá. Os movimentos de vanguarda da primeira metade do século XX representaram a criação de uma nova perspectiva em relação à criação artística. Essa natureza inovadora pode ser melhor sintetizada pela ideia de, aí tem, ruptura com o tradicional, desconstrução do conceito de arte, alienação em relação à estrutura clássica, substituição da técnica pelo improviso, manutenção de padrões estéticos pré-estabelecidos. Toda vez que estiver falando de vanguarda, Manuela, é importante salientar que nós estamos falando de, como está colocando aqui, ó, uma nova perspectiva em relação à criação artística, certo? Então, se há uma nova perspectiva, você nunca vai ter vanguarda sendo, por exemplo, mantendo padrões estéticos já pré-estabelecidos, ou seja, fazendo o mesmo tipo de arte que tinha antes, certo? Você sempre vai ter uma ideia de inovação, certo? Então, se você está falando de vanguarda, você está falando de nova perspectiva, certo? Você está falando de inovação e, obviamente, você está falando com ruptura com o quê? Com a tradição, tá certo? Então, sempre que houver a ideia de vanguardas, você está falando dessas expressões. Uma nova perspectiva em relação à criação artística, certo? A ideia da inovação e a ideia da ruptura com o tradicional, certo? São as três. Isso é até importante para você, para o ano que vem, porque no Enem cai muita questão relacionada a essas obras inovadoras, de vanguarda e modernistas, e sempre tem esses questionamentos, sabe? Então, ruptura com o tradicional, nova perspectiva em relação à criação artística e a ideia de inovação sempre vão estar relacionadas a vanguardas. Vamos ver as outras aqui, ó. Desconstrução do conceito de arte. Tá muito genérico. Eles vão quebrar o conceito tradicional de arte, certo? Mas não quer dizer que eles não, tipo assim, não vai ter arte mais ou coisa parecida. Tá muito radical essa alternativa. Alienação em relação à estrutura da arte clássica. A palavra não é alienação, eles queriam romper com a arte clássica. Eles queriam, né? Eles já tinham, para eles, a arte clássica era uma coisa totalmente ultrapassada, certo? Então, não era uma alienação, tipo, não sei o que é isso. Não, era uma ruptura, tá certo? Substituição da técnica pelo improviso. Isso aqui é interessante, porque quando muita gente, às vezes, vê uma obra de vanguarda e fala, nossa, até eu fazia isso. E não é bem assim, porque às vezes a coisa parece meio que aleatória, às vezes a coisa parece que não é bonita ou bem feita ou trabalhosa, igual aquelas obras de arte antigas e tal, mas isso é uma opção que eles fazem. Na verdade, os artistas de vanguarda, todos eles eram super estudiosos de arte, sabiam pintar maravilhosamente bem dentro daquele conceito tradicional, só que eles optavam por não fazer aquilo, tá? Então, se tiver alguma questão falando que os artistas eram inovadores, mas eles não tinham técnica, tá errado. Todos eles eram estudiosíssimos de arte,
A questão era a ideia que eles tinham do que a arte deveria ser a partir dessa ruptura, dessa inovação que deveria acontecer. Tá bom? Tá. Eu posso afirmar, então, que falou de vanguardas, falou dessas questões todas, né? De romper com o tradicional, de pensar uma nova perspectiva de criação artística e de inovação. Exatamente. Tá bom? Qualquer dúvida que você for tendo, você pergunta aí, tá? Aqui você tem a roda de bicicleta do Duchamp, né? Esse cara aqui, o Marcel Duchamp, é o mesmo que fez aquela obra que eu já comentei com vocês também, que é a do mictório, né? Do urinol, que ele pegou o mictório, assinou como se fosse o nome de um artista, só com um artista fictício, não existia, Helmut, colocou o nome, né, no mictório de A Fonte e inscreveu esse mictório na exposição do museu como se fosse uma obra de arte. E aí foi uma coisa, porque o museu não aceitou, né, o mictório, achou um absurdo. Muito tempo depois só que foram entender, né, o conceito que estava ali, tal, e aí a obra hoje é considerada super importante e tal, certo? E então o mesmo cara fez esse aqui usando a mesma técnica. Essa técnica é o ready-made, tá aqui escrito aí na segunda questão. O que é o ready-made? Ao pé da letra, ready-made significa já pronto, já feito, certo? E ou seja, em vez da pessoa fazer a obra de arte, por exemplo, vai pegar metal e vai esculpir o metal todo, e vai fazer aquela escultura de metal, ou gesso, ou a pedra-sabão, né? Vai, na verdade, pegar coisas, ou pegar um objeto que já existe, ou pegar 2, 3 objetos que já existem e colocar junto, e é isso, certo? A princípio é isso. Agora, aí eu coloquei. A obra acima foi criada a partir da técnica do ready-made, típica dos trabalhos dadaístas de Marcel Duchamp. Né? Então, se você está falando de ready-made, você está falando de dadaísmo, né? Uma das 5 vanguardas. Sobre ela, sobre a técnica do ready-made, destaca-se a ideia de, aí vamos ver, exaltação à modernidade e às tecnologias a partir do elogio às novidades do mundo moderno. Apelo à funcionalidade da arte, representada pela junção de 2 objetos do cotidiano. Transfiguração da função de objetos ou produtos industrializados, alçando-os à condição de obra de arte. Né? Aleatoriedade, uma vez que o trabalho do artista rejeita qualquer possibilidade de racionalizar ou de resolução ou discurso crítico. Respeita a tradição renascentista, perceptível na referência a invenções de Leonardo da Vinci. Bom, aqui você tem o seguinte, são 2 objetos, né? Um banquinho e uma roda de bicicleta, que foram juntados, transformando nesse único objeto. O que o Marcel Duchamp faz no ready-made? A ideia é pegar esses objetos que existem numa outra função, né? A roda da bicicleta tem uma função, o banquinho tem outra função, assim como o mictório tem outra função. E transformar, né, por meio da mudança de contexto, da mudança de situação, eu tiro aquele objeto, aquele produto da sua condição original e o transformo num objeto de arte. Certo? A ideia por trás é que qualquer coisa pode ser arte, dependendo da intenção da sua criação. Ou seja, o que o Marcel Duchamp está colocando? Que o conceito de arte tradicional tem que ser revisto, porque arte não é só aquilo que falam que é arte, tradicionalmente. Então, aqui dá de novo a ideia de romper com o conceito tradicional de arte, romper com a criação artística tradicional. Tá certo? E no ready-made isso vai acontecer de que maneira? Pegando objetos que já existem, coisas que já foram produzidas, né, produtos industrializados, como no caso aqui, né, objetos que vão, né, ser utilizados num outro contexto. Tá certo? Então, por exemplo, exaltação à modernidade, às tecnologias, a partir do elogio às novidades do mundo, isso aqui é muito mais do futurismo, certo?
quem gosta de fazer essa exaltação da modernidade é o futurismo, né? A primeira das vanguardas estabelecidas na Itália, tá certo? Futurismo. Apelo à funcionalidade da arte, representada pela junção de dois objetos do cotidiano. Tem dois objetos do cotidiano? Tem. Mas essa ideia da funcionalidade, tipo assim, que a arte tem que funcionar para alguma coisa, na verdade, aqui é o contrário, né? Você tem uma roda de bicicleta que serve para alguma coisa e você tem um banquinho que serve para alguma coisa. Só que a roda de bicicleta em cima do banco não serve para nada, em termos de funcionalidade, né? Porque você não pode nem andar na bicicleta e nem pode sentar no banquinho. Então, então a funcionalidade não tem nada. Sabe? O pessoal costuma colocar essa ideia de funcionalidade para falar, não, a arte tem que ter alguma função, uma função artística, uma função social, a função de encantamento, né? O Marcelo Duchamp fala, não. Né? A arte, até nisso, ele está questionando o que é a arte, certo? Se a arte tem que ser funcional, não. Aí a letra C, que é a correta, né? Transfiguração, ou seja, mudança da função de objetos ou produtos industrializados, alçando a condição de obra de arte. Exatamente, é o que acontece. Você tem esses objetos, eles vão mudar a sua função, certo? A roda da bicicleta não está funcionando como roda de bicicleta e o banquinho não está funcionando como banquinho, né? E são colocados aí na condição de obra de arte. Aleatoriedade, uma vez que o trabalho do artista rejeita qualquer possibilidade de racionalização do discurso crítico, aí que está. Até que a ideia de uma coisa meio aleatória faz parte do dadaísmo, até faz, certo? Mas dizer que essa aleatoriedade, ela rejeita qualquer possibilidade de discurso crítico, se tem uma coisa que os dadaístas era críticos, certo? Eles criticavam principalmente o quê? O conceito de arte, certo? E dentro de uma situação, de um momento histórico em que estava acontecendo a guerra. Então, o que não faltava para os dadaístas era crítica, certo? Crítica ao capitalismo, crítica à guerra, crítica à burguesia, crítica à sociedade, crítica ao conceito tradicional de arte. Então, dizer que uma obra, né, desse período não tinha discurso crítico, certo? Isso é totalmente errado, tá bom? Letra E. Respeita a tradição renascentista perceptível na referência a invenções de Leonardo da Vinci. Bom, no Renascimento ele tem uma característica muito mais clássica. E se a gente já sabe que as vanguardas elas rompem com essa coisa toda, então isso aqui já está descartada, tá certo? Beleza? Então, letra C, tá certo? Questão 3. Tem esse. Se não me engano, eu tinha até lido esse poema com vocês em sala de aula. O poema Hípica, de Oswald de Andrade, retrata o ambiente de uma corrida de cavalos na hípica, né? No lugar em que acontece, né, as coisas de cavalos, hipódromo, hípica e tal. Também há uma superposição de imagens. Como assim? Deslocando o olhar do leitor da pista para outros planos da realidade. Então, peraí. Superposição significa quando você coloca mais de uma coisa ao mesmo tempo. Tá certo? Então, de repente, eu estou seguindo um negócio aqui, ó, e aí, de repente, na linha seguinte, né, tá falando de outra coisa, de uma outra paisagem, de um outro objeto, de uma outra pessoa. Ou seja, parece que tá como se tivesse colocado uma coisa na minha frente assim, só que em vez de colocar tudo numa sequência lógica, está mostrando várias coisas ao mesmo tempo. Isso é a superposição de imagens, certo? A simultaneidade de imagens e uma imagem meio que se, né, os colocando, né, de forma, às vezes, até de uma hora para outra, colocando uma outra coisa que não tinha a ver com a anterior. Tá certo? Essa superposição de imagens vai acontecer nesse poema de acordo com o que está no enunciado. Aí, tá, o poema é assim. Hípica. Saltos recordes, cavalos da penha. Correm jóqueis de Genópolis, os magnatas, as meninas, e a orquestra toca. Chá na sala de coquetéis. Então, ó, tá ali. Primeira imagem, saltos recordes, né? Os cavalos,
pulando, né, e tal, para lá. Cavalos da Penha, tá ali nos cavalos. Correm jóqueis de Genópolis, né, os caras que montam os cavalos nas corridas de cavalo, né, jóqueis de Genópolis. Os magnatas, agora já saiu o foco aqui dos cavalos e da corrida para a plateia. Os magnatas, o que são os magnatas? São os homens ricos que apostam nos cavalos, né? Os magnatas, as meninas e a orquestra toca chá na sala de coquetéis. Então, olha aqui, nós temos 3 ambientes diferentes, né? Colocados superposto ao outro aí. Então, primeiro, você tem a imagem dos cavalos correndo, aí você tem a imagem da plateia com seus magnatas e as meninas, depois você tem a imagem da orquestra tocando na sala de coquetéis, né? Então, você tem essa superposição da imagem, das imagens. Isso é uma característica que acontece nas obras de um cara chamado Pablo Picasso, que vai colocar várias imagens superpostas ao mesmo tempo, gerando uma espécie de geometrização e fragmentação, certo? Então, essa é uma característica típica desse movimento de vanguarda que tem a fragmentação, a superposição e que a gente chama de cubismo, tá bom? Então, as características perceptíveis no poema permitem afirmar que ele é um representante do cubismo, letra D, ao qual é a característica principal que me traz a ideia de cubismo aqui, essa superposição de imagens, que pode acontecer do jeito que a gente está vendo aqui com o poema e pode acontecer nos quadros também, em que várias coisas ao mesmo tempo são colocadas, né, e uma sobrepondo-se à outra, e você, né, vai ter o seu desvio do olhar, você olha uma coisa, você vê outra coisa, você vê outra coisa, que é o que acontece numa obra muito famosa do Picasso chamada Guernica, que é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar ela aqui para vocês, só um segundo. Que é um quadro que ele fez a respeito da Segunda Guerra Mundial, né, de um bombardeio na cidade de Guernica. Que é esse aqui, ó. Só um segundo. Deixa eu voltar aqui. É esse aqui, ó. Olha só como tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e uma coisa se sobrepondo à outra, né? Você tem, né? Que se tem pedaços, né? De corpos e animais e pessoas sofrendo e um olho e um cavalo sabe? Então olha, certo? Essa superposição de imagens a gente coloca como uma característica do cubismo, tá bom? Então, vamos lá. Aqui temos, né? Agora aqui, eu peguei um trecho da receita para se fazer um poema, que é lá dos dadaístas, né? Então, olha só. O dadaísmo surgiu em 1916, em plena Primeira Guerra Mundial, a partir do encontro de alguns artistas refugiados que buscaram produzir algo que chocasse a burguesia. Então, tá, né? Eles vão lá para a Suíça, né? Quando eu dei essa aula para vocês, eu falei, o dadaísmo vai ser a única das vanguardas que vai surgir fora ali do eixo Alemanha, Itália e França. Por quê? Porque vai ser exatamente durante a Primeira Guerra Mundial em que a Itália, a Alemanha e a França estavam envolvidos até o osso, né? Então, muita gente saiu desses países para poder até fugir da guerra, e muitos vão para a Suíça, que era um país, né, neutro, diplomaticamente falando. Por isso, o dadaísmo surge em Zurique, na Suíça, né? No meio da Primeira Guerra Mundial. De alguns artistas refugiados, né, que saíram de seus países, da Alemanha, da França, da Itália, e foram para a Suíça, que buscaram produzir algo que chocasse a burguesia. É mais um reflexo das emoções causadas pela guerra, tais como revolta, agressividade e indignação. Então, já está afirmando que existe essa questão, né, na própria arte que vai ser produzida nessa época, né?
Na literatura, se caracteriza pela agressividade verbal, pela desordem nas palavras, a incoerência, a quebra da lógica e do racionalismo e pelo abandono das regras formais do fazer poético, né? Olha só, então vai quebrar as estruturas tradicionais, rima, ritmo, etc. Leia o poema a seguir e escolha a alternativa que melhor apresenta uma característica do dadaísmo presente no texto, né? Então, olha só, para fazer um poema dadaísta, pegue no jornal, pegue numa tesoura, escolha no jornal um artigo com o comprimento que pretende dar ao seu poema. Recorte o artigo. Em seguida, recorte cuidadosamente as palavras que compõem o artigo e coloque-as num saco. Agite suavemente. Depois retire os recortes, uns a seguir aos outros. Transcreva-os escrupulosamente pela ordem que eles saíram do saco. O poema parecer-se-á consigo. E ei-lo um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Agora, olha só, qual é a característica que está aqui? Você fazer um poema em que você pega palavras, né, sem escolhê-las e vai transcrevendo. Essas palavras elas vão sair ali de forma completamente o quê? Aleatória. Essa aleatoriedade, agora aqui sim, você tem uma ideia de aleatoriedade, certo? Essa aleatoriedade está ali para o quê? Para romper com a construção tradicional do poema, certo? E se eu estou dizendo que eu vou pegar um saco, botar as palavras que eu recortei de um jornal, botar lá dentro, tirar cada palavra do saco e escrever, essa ordem aqui, ela é o quê? Aleatória, tá certo? Então, a aleatoriedade é a resposta correta, certo? Aleatoriedade. Bom, essa é do Arnaldo Antunes. No poema, você tem o poema que está aí, né? R, 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 aí ele... O, né? No poema, há a metáfora do rio como a vida em constante curso. As palavras rio e oir, se você lê de fora para dentro, é rio. Se você lê de dentro para fora, oir. Tá certo? Relacionam-se ao movimento constante. A forma do poema, né, em círculo, remete à dinâmica da vida. Então, né, o enunciado já está falando algumas coisas a respeito desse poema. O formato circular do poema remonta à poesia concreta, na qual o texto pode ser lido e também visto. Ele tem uma forma, né? Geralmente criando grafismos e desenhos ou formas geométricas com as palavras. Beleza? Essa técnica de criação permite afirmar que há no texto acima uma influência do o quê? Se eu estou falando de formas geométricas, se eu estou falando de grafismos, eu estou falando de influência do cubismo, certo? Vamos lá. Superposição de planos, geometrização, fragmentação, tudo isso é característica do cubismo, tá bom? Cubismo, letra B de bola. Então, falou de forma geométrica, você já fica esperta, tá? Essas eram as questões de vanguardas. Vamos ver as questões sobre o apanhador no campo de centeio. Vamos lá. Sobre o livro Apanhador no Campo de Centeio, de David Salinger, pode-se afirmar que se trata de uma fantasia juvenil sem maiores representações com a realidade. Não, né? Porque nós estamos falando exatamente de uma situação vivida por um jovem, certo? Mas dentro de uma perspectiva totalmente do cotidiano, né? Ele lidando com os problemas dele no que se refere a uma depressão que está chegando há tempos, certo? Lidando com a perda em relação a tudo, meio que está assim, de saco cheio de tudo, certo? E não saber explicar o que está acontecendo com ele. Então, não posso chamar isso de fantasia. Fantasia é Senhor dos Anéis, sabe? Então, não é uma fantasia,
tá bom? Então, aqui está errado por causa disso. Um romance falso, pela nítida semelhança entre o protagonista e o autor da obra. Então, cuidado com isso aqui, olha só. Romance falso, primeiro que nem existe direito isso, né? Seria alguma coisa tipo assim, porque o que é o romance? O romance não é a história de amor. Romance é uma narrativa literária mais longa, certo? Uma narrativa literária, mas vocês leram vários romances. O Apanhador no Campo Você Tem é um romance, certo? Está dizendo que é falso, porque geralmente o romance, supostamente, conta a história de uma outra pessoa, de um personagem que eu, como escritor, criei, né? Então, eu vou contar a história desses personagens. No caso de está dizendo que o romance é falso porque não estaria contando a história de um personagem, e sim do próprio autor. Se mesmo que fosse isso, não seria romance falso, seria o que a gente chama de romance autobiográfico, certo? Mas, assim, e a história não é do autor, é de um personagem chamado Holden Caulfield, que pode até ter semelhanças com o autor J.D. Salinger, pelo que se entende, né? Mas não deixa de ser um personagem de ficção e que está dentro de um romance, tá certo? Pode ver que se trata de um diário. Bom, diário seria se o Holden fosse uma pessoa real que escrevesse o seu dia a dia e relatasse ali. Não é esse o caso, né? O diário de Anne Frank é um diário exatamente por quê? Porque você tem uma menina real que escreveu de verdade um diário enquanto ela estava escondida junto com a família, né, fugindo dos nazistas, certo? Ali é um diário. Nesse caso aqui, né, eu poderia até falar que é um romance em forma de diário, mas não está falando isso, está falando que é um diário, que não é um diário, tá certo? Diário, uma vez que se preocupa com a sequência dos fatos para ordenar o raciocínio da forma mais coerente. Né? Autobiografia, né? Deixa eu desligar esse WhatsApp aqui que não quer parar, não. Chatice. Apareceu mais um periquito aí. Então, autobiografia, uma vez que, apesar de não usar seu nome no protagonista, o autor conta a história de sua juventude no livro. Essa aqui tá errada igual a letra A. Desculpa, igual a letra B. Né? Na letra B está falando que o livro é sobre o próprio autor. Não é, certo? Tem um personagem, chama Holden Caulfield, certo? Então, o autor conta a história de sua juventude no livro. A letra E, romance de formação, por focar a narrativa no processo de amadurecimento do protagonista. Aí sim, certo? Aliás, toda a dificuldade do Holden é esse processo de amadurecimento, é esse processo as dores de crescer. Esse é o grande desafio dele, é a grande dificuldade dele. E o tanto que isso está deixando ele angustiado e deprimido, certo? Então, letra E seria o correto. Tá certo? Chance. Questão 7. Se querem mesmo ouvir o que aconteceu, a primeira coisa que vão querer saber é o início do livro, né? Que vão querer saber é onde eu nasci, como passei a porcaria da minha infância, o que meus pais faziam antes que eu nascesse, toda essa lenga-lenga tipo David Copperfield. Mas, para dizer a verdade, não estou com vontade de falar sobre isso. Bom, gente, olha como que esse livro começa, né? Você fica imaginando aí os livros que a gente já leu, né? Vocês leram com a Iane, que leram comigo lá até metade do ano, aqueles livros, né, com uma linguagem tão mais formal, tão mais rebuscada, e de repente você começa a ler um livro que tem essa linguagem, certo? Tem esse tipo de informalidade e tudo mais, né? Então, o excerto acima, o trecho acima, abre a obra O Apanhador do Campo de Centeio. No trecho fica evidente um traço da narrativa, que é o quê? A revolta do protagonista, tá? Não dá para afirmar logo de cara que ele é revoltado, e assim, é muito fácil chegar e falar que o Holden é revoltado, ele está confuso, mas revoltado, não sei se exatamente se é para falar. A informalidade e sinceridade entre protagonista e leitor.
Olha como que ele trata o leitor, como se fosse algum amigo para quem ele está confidenciando alguma coisa. E faz isso com uma linguagem super informal, né, para dar mais intimidade ainda. Tá certo? Letra C, a forma desrespeitosa com a qual o protagonista trata o leitor, não é essa a ideia de desrespeito. A crítica a outras obras literárias, ele fala aí do David Copperfield, mas não é essa a intenção, né, desse trecho. A tendência a desviar dos assuntos por parte do protagonista, nada a ver, né? Então, letra B, né? Uma das características de O Apanhador no Campo de Centeio é exatamente o quê? Essa ideia de intimidade e de informalidade que a gente tem, como se tivesse alguém conversando com a gente, contando as coisas de uma forma, né, bem pessoal, certo? E isso é uma das características básicas de O Apanhador no Campo de Centeio. Tá certo? Questão 8. Isso aqui é uma parte que o Holden, ainda no começo do livro, ele vai visitar o professor Spencer, né? Que mora perto do colégio e tá frio pra caramba, e o Holden vai lá na casa do professor Spencer para despedir dele, já que ele está né, que tá indo embora do colégio Pense, né? E ele queria, né, ver o professor antes de ir embora, tal, né? Só que o professor chega, na hora que o Holden chega na casa do professor Spencer, a mulher do professor Spencer o atende, o recebe. O professor Spencer está no quarto, está meio acamado ali, mas não está de cama, mas está meio adoentado, porque está de gripe, está gripado. E o Holden começa a se incomodar com tudo, né, do professor Spencer. O professor está com um roupão, né, e esse roupão fica meio que aberto, tem hora, mostrando assim, né, um pedaço da pele, do peito do professor, e ele vai ficando incomodado, certo? E o professor Spencer, em vez de, né, a gente não sabe exatamente o que o Holden estava esperando que o professor dissesse para ele sobre a expulsão dele, mas definitivamente, quando o professor começa a dar lição de moral nele, o Holden fica muito incomodado. E esse é um desses momentos em que o professor está falando e o Holden está ouvindo, certo? Mas, ao mesmo tempo, ele está pensando lá, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Certo? É. E a vida é um jogo, meu filho. A vida é um jogo que se tem de disputar de acordo com as regras. Seu professor falando. Sim, senhor, sei que é. Eu sei. O Holden responde. Aí agora já é ele pensando. Jogo uma ova. Bom jogo esse. Se a gente está do lado dos bacanas, aí sim, é um jogo. Concordo plenamente. Mas se a gente está do outro lado, onde não tem nenhum cobrão, então que jogo é esse? Qual jogo, qual nada? Tá certo? Então aqui você tem uma situação típica do Holden. Ele está ali conversando com alguém, né? Sendo educado e tal, mas a cabeça dele está mil, certo? Então, olha só. O trecho acima faz parte da conversa de Holden com seu professor Spencer, que ele visita antes de ir embora do colégio Pense. No excerto, fica evidente uma característica do protagonista de O Apanhador no Campo de Centeio, que se resume em falar tudo que pensa, independente de quem é ser doutor? Não, gente. Olha só. Olha a diferença entre o que ele estava pensando e o que ele disse para o professor. Certo? Então, na cabeça dele estava lá, nossa senhora, mas na hora de falar, ele, né? Um menino bem criado, sabe? Né? Respeita as pessoas mais velhas, né? Mas a cabeça dele está lá, certo? Então fica evidente aí, né? Que não ter paciência com pessoas mais velhas, não é isso, né? Que se resume em acreditar que todos estão contra ele, também é genérico demais isso. Discordar da opinião alheia para valorizar seus pontos de vista, né, os pontos de vista dele mesmo, também não é essa a ideia, né? Manter uma postura respeitosa e aparente concordância. Sim, senhor, sei que é, eu sei, aparentemente, mesmo que por dentro discorde e esteja impaciente. É o que acontece aqui. Tá certo? Então, isso vai acontecer mais de uma vez ao longo de O Apanhador do Campo de Centeio, né? O Holden dizer as coisas, se comportar para a pessoa de uma forma, só que na cabeça dele ele está
né, pensando em uma outra coisa totalmente diferente? Com certeza. Tá bom? Questão 9. Seja lá como for, fique imaginando uma porção de garotinhos brincando. Essa aqui é a parte que vai explicar o título do livro, né? Seja lá como for, fique imaginando uma porção de garotinhos brincando de alguma coisa num baita campo de centeio e tudo. Milhares de garotinhos, ninguém por perto. Quer dizer, ninguém grande, a não ser eu. E eu fico na beirada de um precipício maluco. Sabe o que eu tenho que te fazer? Tenho que agarrar todo mundo que vai cair no abismo. Quer dizer, se um deles começar a correr sem olhar onde está indo, eu tenho que aparecer de algum canto e agarrar o garoto. Só isso que eu ia fazer o dia todo. Ia ser só o apanhador no campo de centeio e tudo. Sei que é maluquice, mas é a única coisa que eu queria fazer. Sei que é maluquice. Aff. No Excerto acima, Holden explica o que supostamente ele quer ser da vida. Com quem o personagem está, com quem o personagem tem essa conversa? Ele tem essa conversa com a irmã mais nova, com a Phoebe, né? Quando ele chega em casa, ele, na verdade, não volta para casa, né? Ele vai fazer, ela fala, os 3 dias que ele vai ficar naquele hotel e andando pela cidade, indo para bares e tal, e tentando encontrar algumas pessoas que ele está se sentindo muito solitário. E aí, num dia, ele, né, sabe que os pais, é uma noite que os pais costumam sair, e ele está morrendo de saudade da irmãzinha. E aí ele vai para casa para ver a irmã já está deitada, e ele vai e conversa com ela. E a irmã, de 10 anos de idade, vai, assim, dar um show de maturidade. Ela com 10 anos está muito mais certa das coisas do que ele, que tem 16. Certo? E aí ela uma hora vai perguntar para ele, você não consegue dizer nada do que você gosta, o que que você quer, o que que você quer fazer, o que que você quer ser da vida. E aí ele fala isso, que é uma referência a uma musiquinha de tipo Ciranda Cirandinha, que fala do apanhador no campo de centeio. Certo? E ele fala que ele quer ser o apanhador no campo de centeio, que ele quer ficar ali, né, na beira do precipício, né, por onde essas crianças estão correndo num campo de centeio, e que a qualquer momento, já que o centeio é tipo soja, né? Então a criancinha pequena não vê o que está pela frente. Então, se ela não prestar atenção, quer dizer, se não tiver alguém para avisar, ó, tem um abismo aqui, tem um precipício, elas poderiam cair. Ele queria estar ali. Tá, certo? Então, com quem que ele tem essa conversa? Com a irmã Phoebe, certo? E ainda sobre o mesmo trecho, as crianças que eu centeio, pode-se sintetizar a explicação que o Holden dá sobre o que ele quer ser como um ou um projeto real de vida para o qual ele deseja se preparar. Tá? Ele vai ser de verdade apanhador no campo de centeio, ele vai ficar lá, até existe essa ideia de crianças brincando no campo de centeio e caindo num precipício? Não é, isso não é real, isso é metafórico, certo? Então, uma metáfora sobre o difícil processo de amadurecer, que traz dor e sofrimento. O que seria o cair no abismo, o cair no precipício? Seria você crescer, uma coisa para a qual você não está preparada e que pode ser muito assustadora. E ele está, então, querendo proteger essas desse momento de espanto, de susto, de angústia que ele próprio, crescendo, está vivendo. Tá certo? Fuga de responsabilidades da vida adulta, que para ele já se iniciava. Ele está com dificuldade, mas ele querer ser o apanhador do campo de centeio não significa isso, certo? A forma de questionar os objetivos de vida pré-estabelecidos pelos padrões sociais. Não, né? Ironia, uma vez que Holden não pretende continuar vivendo. Também não, em nenhum momento. Ele até fala algumas vezes, né, de pensar em morrer. Mas isso está muito mais associado a uma depressão que está chegando, certo? Do que propriamente a uma tendência suicida de não querer viver mais e tudo mais, tá certo? Então, letra B, uma metáfora sobre o difícil processo de amadurecer que traz dor e sofrimento. É assim que se explica, né, a ideia do apanhador no campo de centeio. Tá bom? Beleza, meninos e meninas? Menino e menina. Na última aula, eu vou fazer tipo um esqueminha que eu vou escrever com vocês na hora, tá certo? Tipo assim, como se fosse um quadro, só que eu vou fazendo no Word, e aí você vai acompanhando e eu vou falando, fazendo um resuminho geral a respeito de vanguardas e do apanhador, tá bom?
Então, até mais tarde. Tchau, tchau.